se você quiser ver, mostrar o resultado do trabalho, o Caio pode mostrar para a gente aí na próxima pasta, para demonstrar esse tipo de trabalho. Esse desenho, ele retrata uma viela, né, de Paraisópolis, onde ocorreram 9 mortes. Essa foi a primeira vez que a equipe do DHPP fez um trabalho para reconstituir uma cena de um local de crime. E eu fiz essa arte a partir de imagens do scanner, né? O scanner que vem imagens de drone junto com a estação terrestre, né? Então, nesse local, esse local foi aplicado a tecnologia. Aqui eu fiz um desenho 2D a partir de uma nuvem de pontos. Agora vê a próxima. Nuvem de pontos, o que significa isso? Então, agora que nós vamos chegar lá. Ó. Tá. O que nós temos aqui? Nós temos a visão de uma rua em Paraisópolis que foi escaneada, né? Você percebe ali... São vários pontos que são formados a partir desse equipamento, porque o que acontece? Quando você tem uma fotografia, imagina que você vai diminuir ao máximo um ponto e ele vai ter uma coordenada x, y, z. Vai ter uma coordenada no espaço, né? Então, é como se fosse uma fotografia, ela é formada por micropontos, né? E aqui você tem milhões de pontos. Por exemplo, Paraisópolis gerou uma nuvem de 400 milhões de pontos. Onde você clicar ali, por exemplo, você pode estabelecer qualquer medição que você precisar, de altura, de volume. Tá, entendi. Né? Como a gente está vendo um JPEG, um PNG, na verdade, a gente não consegue visualizar isso. Mas se tu clicar no software, lá num ponto, lá naquela parede ali embaixo da farmácia, ele vai para lá. Isso, é o que nós vamos ver no próximo. Boa. No próximo, para a gente ter essa ideia. Ó, aí eu fiz um corte daquela viela ali, aquela parte avermelhada no meio ali, onde se concentrou as pessoas que acabaram desfalecendo ali, né, e vindo a óbito depois. Uhum. Aquelas imagens abaixo são das capturas em 3D. Aí, próximo, Caio. Aqui a visão. Essa é uma imagem de que uma das testemunhas, a visão que ela teve no momento em que as pessoas entravam ali na viela, né? Uhum. Próximo ali. Eu consigo, no software, você tem a possibilidade de acrescentar personagens conforme o espaço que você tem ali, controlando largura, controlando a altura de personagens. Essa é a visão do momento em que ocorreram as mortes ali. Uhum. Ou seja, é uma visão que nenhuma câmera pegou, por exemplo, nós conseguimos reconstruir. Isso tudo baseado em relatos de pessoas que estavam lá. Exatamente. Uhum. Eu escutei 12 testemunhas, né? Escutei 31 policiais e fizemos para fazer um trabalho de asseguração bem forte. Né? O que acontece quando não bate os relatos? O que tu faz? Quando um cara que está lá fala uma coisa e o policial fala outra coisa, ou outro cara que estava numa janela fala outra coisa e tu se vê com um desenho que não faz sentido? Eu acredito, aí é interessante porque a mim cabe fazer a representação e essa bola eu passo pro perito. Entendi. Saquei. Se vira aí com o que me falaram. Ele vai analisar, ele se vira aí. Né? Entendi. Aí é bom porque eu já saio fora. Mas tu faz várias versões também de um fato? Um cara relata tal coisa, outro cara relata tal coisa. Pode ter mais de uma versão de um desenho, de um fato, né? Exatamente. Você tem que contemplar todas as versões. E o interessante é você fazer esse cruzamento. Uhum. Cruzamento das versões. Entendi. O que nós temos aqui está indo além do que diz o Código Penal no artigo 69, né, com a alteração de 1973,
que lá falava reprodução simulada dos fatos. Hoje, nós com a tecnologia, a gente tem a reprodução simulada virtual dos fatos. Que você não precisa ir mais ao local quando você tem aquele escaneamento e você traz aquele local para dentro do software e você começa a viajar dentro dele. Né? Ou seja, ele é formado por uma nuvem de milhões de pontos que conserva até vestígios, se for, por exemplo, escaneamento num local de um crime recente. Né? Embates na parede, manchas de sangue, ele já deixa registrado a posição. Então, se a mancha de sangue estava aqui e o indivíduo caiu aqui e numa reprodução simulada, né, alguém diz que ele estava do outro lado, caiu do outro lado e lá ficou, então não está coerente. Sim, porque tu tem aquele local congelado num 3D e tu pode ver exato. Quem é que faz esse scanner? É um drone, tu falou? Um drone sobrevoa o lugar lá, escaneia tudo que tem? E o que mais? Tu disse que tem um terrestre também que faz um escaneamento? Nós vamos mostrar ele daqui a pouquinho. Tá. Ele fica num tripé. Né? Aí uma aproximação maior. Esse caso é aquele que estava tendo uma festa, um baile funk, e aí é recente isso aí, né? Isso foi no final de 2019, né? Dezembro de 2019. Ó, essa visão, por exemplo, ó, eu coloco uma câmera no software, uma vista superior, para ver a movimentação, as pessoas entrando na favela, né? entrando naquela viela, né? Esse é a descrição das testemunhas. Esse é o momento em que houve as mortes, né? Por quê? Porque houve constrição torácica, né? As pessoas foram impedidas de respirar e ficar por muito tempo ali espremidas. Né? Para você ter uma ideia, a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros 11 de 2019 diz que para você ter um ambiente seguro, com movimentação de pessoas, por metro quadrado você tem que ter no máximo 2 pessoas e meia por metro quadrado. Ou seja, naquela primeira seção da viela, você poderia admitir até 167 pessoas com segurança. Entendi. Eu fiz um cálculo no software, então no momento das mortes, tinha 486 pessoas. Isso é o quê? Quantas vezes mais do que pode, sabe? Isso é 3 vezes mais, né? 3 vezes mais. Então é muito... Por isso que elas morreram por asfixia, né? Torácica, né? Então foi uma outra visão, né? Ó, essa primeira sessão da viela completamente tomada, onde você tem 2 entroncamentos que impediam que as pessoas pudessem avançar e seguir, né? Esses bonequinhos aí, o software ele gera aleatoriamente com várias alturas, pesos, ele faz isso também? Eu consigo controlar a altura dele, né? Consigo controlar somente a altura. O peso não? O peso não. O que mais que tem desse? Tem mais? Tem um vídeo, você pode pegar, por exemplo, aquele vídeo A, é um caso, para representar esse caso. Ó, esse caso começou, como começou essa ocorrência, né? Aliás, essa arte aí, a Rede Globo, ela recebeu essa arte, né? E passou na época na TV. 2 indivíduos numa moto, né? Atiraram contra o pessoal da ROCAM, da Polícia Militar, e entraram para dentro daquela região de Paraisópolis, né? E aí, você vê, então, no 3D eu consigo colocar esses elementos, traçar essa dinâmica, né? De como tudo começou. Ou seja, por que eles estavam entrando ali, né? Então, aí tinha uma multidãozinha ali que impediu o acesso dos policiais na motocicleta. Eles acionaram e começaram a chegar outras viaturas, né? Para dar apoio. Ó, esse é o momento em que eles são impedidos de continuar, porque aí que nessa rua também tinha um foco
tinha um foco de baile, porque era bastante seccionado, né? Aham. Mas apesar que a concentração era naquele local próximo da viela. Esse é um vídeo. Esse tem um outro. Essa é a primeira cena dessa história toda. Aí tem mais que vai até o fim, até chegar no final da história. Isso. Interessante. É no A ainda? Não, agora podemos ir para o B. Tá vendo? O software tem essa vantagem. Eu coloco uma câmera no alto, né? Uhum. Olha lá, é só para demonstrar esse ponto. Pode passar para o próximo. É a mesma cena anterior, só que agora do alto, é isso? Isso é. Saquei. Aqui. O interessante do software, eu consigo colocar uma câmera dentro da viatura. Qual é a visão, né, que o policial tem naquele momento? Esse é o momento em que as primeiras viaturas começam a chegar na área de concentração do baile. Uhum. Então, essa descrição, ela é baseada no quê? É baseada na descrição que o policial me fornece. Ele fala, eu cheguei nesse ponto, né? Tinha uma viatura já ali na frente, as pessoas estavam se movimentando dessa forma, né? Aqui você consegue ter a visão do policial, por exemplo, dentro da viatura. Uhum. E aí tu ouviu também as vítimas, as pessoas que estavam lá, e aí tem um outro desenho do ponto de vista das outras pessoas também? Principalmente o que era mais relevante era aquele momento da viela. Aquele momento da viela era o momento mais... Entendi. Era o momento mais relevante. Olha lá, a chegada deles. São outros ângulos, né? Outros ângulos de visão. Então, essa tecnologia ajuda bastante para você entender essa dinâmica, né? E tem os vídeos da hora da viela lá? Tem. Vamos ver, deve estar na outra pasta. É o C aqui, né? Deixa eu ver, aqui, ó. Esse aqui? Deixa eu ver esse daqui, a viatura chegando. Não, esse é outro. Essa é aquela viatura que já estava parada antes, né? Na cena anterior, né? Que chegou primeiro. Uhum. Primeiro chega uma, depois chega outra. Só ver aqui direitinho. Pode ir passando os outros assim. Ó, esse aqui, esse sim, ó. É o momento em que a viatura chega e aí nós vamos ter uma visão do pessoal correndo para o interior daquela viela, né? Porque você tinha bombas de efeito moral, você tinha, né, aqueles sons, então era natural que as pessoas se apavorassem e começassem a correr, pode ser, não é? Uhum. Né? Então essa é uma visão daquele momento ali da rua, né? Essa é uma das câmeras. Uhum. Pode colocar na outra câmera, por exemplo. Quanto tempo demora para criar esse cenário inteiro? A partir do momento que tu começa a investigação? Olha que interessante essa visão. Esse é o momento das mortes, né? Uhum. Muito bem. Uma vez tendo essa nuvem de pontos, a outra imagem interessante, uma vista de cima. Nessa época, eu não sei nem contabilizar quanto tempo eu gastei exatamente, porque era muito novo e eu ainda estava até aprendendo, assim. Era muito novo o software, né? Uhum. Eu estava muito novo. Era muito novo. Como é que esse software chega? É o próprio Estado que dá ou é a iniciativa de vocês lá dentro de conhecer o software, baixar e comprar? Não. A Superintendência da Polícia Técnica Científica, né? Que é a parte administrativa da Polícia Civil que cuida da perícia, ela providenciou, foi atrás, né, desse equipamento, né? Uhum. E na pessoa da doutora Karen, inclusive, que agilizou todo esse processo, a polícia comprou 10 equipamentos desse para o Estado. Entendi. Para abastecer 10 equipes do Estado. Uhum. Então, na equipe do DHPP tem um equipamento, né? E eu vou até mostrar ele mais adiante. Esse equipamento
o investimento aí total foi cerca de 4 milhões. Caralho. E esse é a única polícia do Brasil que tem esse equipamento. O que vem o software, vem mais o drone, vem por que é 4 milhões que custa isso? Porque 400 mil, mais ou menos, é o custo do scanner, né, que é o equipamento-chave, mais o laptop que vem com as licenças, os softwares. Os 5, 6 softwares, né? Então, aí por isso que fica esse valor. Mas esse scanner é o melhor scanner do mundo. Entendi. Esse é o melhor scanner do mundo. Esse. Mas esse scanner ele passa no dia do acontecido ali, do ocorrido, uma semana depois, um mês depois? Quando que esse scanner é solicitado? Nós usamos o scanner quando vamos registrar um local para fazer uma reconstituição simulada, reproduzir o local do crime. Usamos em local de homicídio, no caso do DHPP, que só trabalha com homicídio. Muitas vezes levamos para registrar o local do homicídio com o corpo no local. Então, foi na hora que... Você pode usar na hora, você pode usar com agendamento, né? Então pode ser tempos. O ideal é fazer quando você tem já vestígios, mas se não tiver, não tem problema, né? como é o caso, esse caso aqui. Se não tiver, tu pode escanear o local e depois colocar os vestígios também digitalmente ali, né? Conforme os relatos. Isso, e aí você faz as comparações, né? Esse foi o último desse ocorrido aí? E aí, que fim levou esse caso? Eu não sei como é que ficou. Isso foi 2019, né? Eu não lembro como é que se encerrou, que já se encerrou. Não, a perícia faz um levantamento técnico. Faz um levantamento técnico e passa a bola para frente. Muitas vezes a gente não fica nem sabendo o que deu. Entendi. Não é? Esse caso aí, nós fomos rigorosamente técnicos, né? Apenas fizemos um laudo com os dados periciais que nós tínhamos, e cabe ao delegado, à promotoria, resolver o que vai fazer. Segundo consta, a promotoria, aí já é a operação do direito, que não cabe à perícia, né? Parece que esse caso os policiais estão respondendo, né? Estão respondendo por homicídio. Né? Na época, o doutor Manuel, ele indiciou por homicídio simples, mas a promotoria veio e ela entendeu que é mais grave que isso, e parece que colocou no doloso, alguma coisa assim, mas já não é nossa competência, né?